Bom dia. A paz de Cristo a todos. Nesta manhã nós recebemos como convidado, a fim de pregar a palavra do Senhor, o licenciado Pedro Aguiar. Pelo sobrenome você deve desconfiar quem é essa figura, né? Pedro Aguiar é meu filho, é licenciado pelo presbitério Pirituba e hoje nos trará a mensagem dentro do tema que nós estamos trabalhando. Eu sou. E hoje nós meditaremos sobre eu sou, a ressurreição e a vida. Convido você a orar mais uma vez. Pai, obrigado, porque nós temos a liberdade de nos reunir na tua casa, na tua presença, sem reservas, sem medo, sem qualquer restrição. E reunidos podemos abrir a tua palavra, lê-la, meditar nela e confiar que ela, Senhor, a tua palavra, que é viva e eficaz, é a fonte orientadora para a nossa vida. Nós pedimos agora, em que ela será pregada, que o teu Santo Espírito, ó Deus, opere em nós, fazendo com que a tua palavra seja guardada verdadeiramente em nossos corações e mentes e colocada em prática. Para tanto, usa o teu servo, o licenciado Pedro, que o Senhor lhe conceda todas as graças necessárias para que ele possa expor a tua palavra da maneira como o Senhor deseja. E que assim o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui. Uma responsabilidade gigantesca também, mas acima de tudo um prazer. Muito bom poder estar aqui, dessa vez incumbido dessa função de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Antes de mais nada, eu quero pedir que vocês abram as Escrituras no Evangelho de João, capítulo 11. O texto é um texto relativamente comprido, então eu quero pedir que você já deixe aberto. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Ela muda pouca coisa da revista atualizada, que aparentemente é a versão que vocês estão mais acostumados. Mas não faz mal, inclusive enriquece um pouco mais a nossa experiência e o nosso linguajar, comparar as duas versões. E, por enquanto, é isso. Eu vou pedir que você deixe aberto. É uma leitura comprida, então, ao invés de ler tudo de uma vez e depois voltar para falar de cada um dos pontos, a gente vai lendo à medida que o texto vai sendo exposto. E antes então de lermos o texto, essa semana, enquanto eu me preparava para fazer o sermão, eu comecei a sentir assim uma sensação, uma espécie de inquietação referente a todo dia que eu acordo. Quando eu acordo, eu pego o celular, eu abro, vejo as notícias, ou quando eu estou almoçando, assistindo o jornal, né, na TV, seja no rádio, enquanto eu dirijo, eu fico com a sensação de que todo dia parece que eu vejo mais ou menos a mesma notícia se repetindo. Parece que todo dia existe, de alguma forma, uma grande notícia que é comum, uma notícia que parece velha, que eu já vi ontem. E essa notícia, no fim das contas, é o grande retrato da constante presença do sofrimento na experiência humana. É claro que quando a gente assiste a TV, a gente liga o jornal, a gente vê muitas outras coisas. Existem outras experiências, outras coisas sendo noticiadas. Mas no fim das contas, se a gente para pensar, isso é só uma sensação, então não é um dado, mas a sensação que eu tenho é que parece que boa parte do noticiário ela é tomada por notícias trágicas, por coisas ruins, ou no fim das contas, esse grande retrato dessa experiência humana do sofrimento. Isso é muito bem perceptível nos desastres naturais, como os terremotos que nós vimos esse ano na Turquia e na Síria, ou nos desastres ambientais causados pelas mudanças climáticas extremas, como a seca que estamos vendo agora no norte do país, ou pelas fortes chuvas no sul que causam as enchentes. Todo verão é noticiado o deslizamento de terra aqui no sudeste. E é claro que a gente percebe isso de forma ainda mais clara nos acidentes que nós vemos todos os dias, nas grandes tragédias
Brasil afora, nas estradas, nas notícias sobre violência, sobre os assaltos, os assassinatos, as guerras entre facções criminosas no nosso país, que deixam um rastro de sangue de tantas crianças vítimas de balas perdidas. E é evidente que vemos isso de modo ainda mais claro nos horrores da guerra tão presente no nosso mundo. Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas na faixa de Gaza, Azerbaijão e o povo armênio. Existem muitas guerras acontecendo ainda hoje, e tudo isso escancara então a realidade do sofrimento presente na vida das pessoas. Como diria o filósofo alemão Wilhelm Dilthey, a morte é uma realidade inescapável, e portanto o sofrimento também. Então, o sofrimento é uma experiência comum a todos os seres humanos. O sofrimento é uma experiência comum a todos os seres humanos, diferente do que alguns pregadores, diferente do que algumas igrejas, denominações, vertentes religiosas e algumas seitas, diferente do que eles querem fazer você acreditar. Isso inclui eu e você, isso inclui nós, o povo de Deus espalhado na terra, a sua igreja, o seu corpo. O sofrimento é uma experiência comum, portanto, a mim e a você também. Tragédias, dor, sofrimento, enfermidades, guerras, tudo isso é uma realidade. E por mais que a gente possa se compadecer e lamentar por essas coisas, as coisas mudam de figura quando o sofrimento toca a gente diretamente. E poucas coisas nos fazem sofrer mais do que a morte de alguém que a gente ama, do que a perda de alguém querido pra gente. E é tão complexo lidar com essa dor, né, com o luto. Se fosse fácil não seria luto, mas é tão difícil lidar. A gente precisa de tempo, né, para absorver às vezes o impacto disso, para absorver a ausência, o tamanho dessa falta. A gente precisa de tempo para lidar com a dor, com a raiva, com a frustração de perceber a nossa própria incapacidade diante da morte, de não poder fazer nada para alterar essa situação. Em situações como essas, é comum a gente ver pessoas que se questionam: cadê Deus? Como pode existir um Deus que se diz ser tão bom, se existe tanto sofrimento no mundo? Muita gente não entende, na verdade, que no fim das contas, esse Deus que se diz ser tão bom, em primeiro lugar, Ele é bom mesmo, e em segundo, Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é lidar com a morte, com o sofrimento, com a ausência do amado. É isso que o apóstolo João nos ensina aqui nesse texto, em João 11. Então, aqui nesse episódio ele narra, né, a ressurreição de Lázaro. E dando início então à leitura, esse primeiro trecho inicial dos versículos 1 até o 4, assim diz a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. E ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Esse trecho nos mostra, antes de mais nada, que o alvo de Deus em permitir a doença de Lázaro era revelar e manifestar a sua própria glória. Para muitos isso pode parecer muito estranho. Muita gente pensa que Deus mostra a sua glória quando Ele cura alguém. Isso é verdade, Ele mostra mesmo a sua glória sim. Mas aqui a glória de Deus, ela é revelada mediante, primeiro, tanto a permissão da doença de Lázaro, a permissão de que uma pessoa amada de Jesus se encontre doente, e principalmente quanto na utilização da própria doença como uma ferramenta para a revelação da própria glória de Deus. Então, João começa o texto, antes de mais nada, identificando quem é essa pessoa amada por Jesus. Lázaro de Betânia, irmão de Maria e de Marta. Duas personagens muito conhecidas no Novo Testamento. Tanto é que logo de cara João já faz essa menção a esse fato. Ele identifica Maria como aquela que viria a ser conhecida como a pessoa que se prostrou aos pés de Jesus, ungiu os seus pés e os secou com seus cabelos. Isso, inclusive, está narrado no capítulo seguinte, né? Então, João antecipa esse fato, porque é claro que ele escreve o Evangelho muitos anos depois do ocorrido. Então, quando ele escreve o texto,
isso já era um fato conhecido por todo mundo. Então ele faz esse parênteses aqui, ó, dessa Maria que estamos falando, aquela que você vai ver a história logo depois. E o motivo de João fazer esse parênteses, identificar Lázaro como sendo de Betânia, da vila de Maria, ele é irmão de Marta e de Maria, é porque existem duas Betânias. Uma, que é a Betânia de Lázaro, fica próximo a Jerusalém, aproximadamente a 3 quilômetros de Jerusalém. É tipo Perus. E existe a outra Betânia que fica além do Rio Jordão, então é outro lugar, completamente nada a ver. Então ele faz essa distinção para a gente saber onde se encontra Lázaro. E aí o texto segue, né? Por isso, ou seja, por Lázaro estar doente, as suas irmãs mandam alguém avisar a Jesus dessa situação. E a pessoa que entrega esse recado, quando encontra Jesus, diz: aquele que o Senhor ama está doente. Jesus, ele estava na região da Pérea, do outro lado do Rio Jordão, a cerca de 40 quilômetros de distância. E à medida que Lázaro adoece, suas irmãs se perguntam: cadê o mestre? Onde está Jesus? A gente precisa achar ele. Ora, elas conheciam a Jesus, elas sabiam do seu poder para curar enfermos. Então elas mandam alguém avisar a Jesus sobre a condição de Lázaro. E o fato da mensagem ser entregue do jeito que ela foi, aquele que o Senhor ama está doente, mostra que essa família não apenas conhecia os feitos de Jesus, mas que o próprio mestre tinha um relacionamento especial com eles, com essa família. Ele era amigo desses 3 irmãos. Muito provavelmente, e temos alguns relatos no Novo Testamento, na verdade, Jesus se hospedou algumas vezes na casa deles. Então essa amizade foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, esse amor foi sendo cultivado, e havia então um apego especial da parte do mestre Jesus por Lázaro, que era alguém a quem Jesus amava. Por isso, para muita gente é de se estranhar a reação de Jesus, né? Porque quando a gente recebe a notícia de que alguém que a gente ama não está legal, não está bem, está passando mal, a nossa reação muitas vezes é querer largar tudo para trás, sair correndo em direção a essa pessoa e tentar fazer alguma coisa para ajudar. Mas Jesus, muito tranquilo, como de costume, né, responde: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aqui Jesus revela que essa doença tinha uma finalidade, ela tinha um propósito, que Lázaro não tinha adoecido por acaso, mas que havia então um objetivo nisso tudo, que era mostrar a glória de Cristo. Então que através dessa doença o Senhor Jesus fosse conhecido, exaltado e crido. Essa doença não é para a morte de Lázaro. O objetivo final é que as pessoas vejam quem é Jesus, porque através dessa doença ele irá manifestar a sua glória, o seu poder e a sua divindade, a sua soberania. Então, nós temos aqui uma primeira lição muito importante, que Deus também manifesta a sua glória por meio do sofrimento do seu povo. Mesmo em meio ao nosso sofrimento, em meio à nossa angústia, Cristo nos mostra a sua glória e nos dá condições de suportar o fardo do sofrimento através do dom da fé, como a gente vai ver ao longo do texto. E em tudo isso Deus é glorificado. Esse é o alvo de Deus com todas as coisas. Esse é o grande propósito de Deus com os acontecimentos na sua vida. Nós devemos ter isso sempre em mente e nos perguntar: de que maneira Deus será glorificado mesmo em meio ao meu sofrimento? De que maneira a glória dele pode ser revelada através da minha vida? E se a gente fizesse isso, ao invés de ficar lambendo as feridas, chorando as nossas mágoas, remoendo e revivendo a dor, reclamando de tudo, minha vida é uma droga, dá tudo errado, nós teríamos uma outra perspectiva da vida. E talvez nós passaríamos um pouco melhor por essas situações de crise, de doença, às quais todos nós estamos sujeitos, inclusive aqueles a quem Jesus ama. Então, de que maneira Deus mostra a sua glória aqui? Primeiro, permitindo a doença de Lázaro. Segundo, nos ensinando que Ele é o Senhor do tempo. Deus mostra a sua glória na demora de Jesus em atender o pedido. Para quê? Para que Lázaro morresse. Doideira, né? Acompanha a leitura do verso 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus responde: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo.
Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que ele estava falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, e me alegro de que vocês não estavam lá, de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós então para morrer com o mestre. Cristo mostra a sua glória ficando no mesmo lugar e esperando que a situação ficasse pior. Porque quanto pior a situação, maior a sua glória. Quanto mais difícil, mais o seu poder fica demonstrado. Porque a glória dele é mais bem revelada ressuscitando um morto do que curando um doente. Então, por isso, quando ele recebe a notícia, ele ficou de boa. Não era hora de ir ainda. Porque ele age no momento certo para manifestar a sua glória. Então, o conjunto dos versículos 5 e 6, né? Quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Curioso como João relata isso, porque ele começa: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E aí, logo em seguida, mostra a reação da demora de Jesus em agir. E para muita gente isso é muito estranho, porque quem ama quer poupar do sofrimento. Quase um instinto isso, né? Ninguém quer ver os amigos, os irmãos, o cônjuge sofrendo, os filhos ou os próprios pais. Então ninguém fica inerte frente ao sofrimento de quem se ama. A gente quer fazer alguma coisa para ajudar. Parece então um contrassenso que a reação de Jesus, a notícia de que seu amigo querido, daquela família que você ama está doente, tenha sido esperar. Senhor, aquele que você ama está doente. Beleza. Obrigado por avisar. Mas o senhor não vai fazer nada? Não. Mas se o senhor for até lá, o Lázaro... Sim. Mas eu vou esperar. Não é a hora ainda. E às vezes a gente não entende isso, né? De Deus, a gente não entende o seu tempo. Quando a coisa está difícil, a gente ora, a gente desabafa, a gente pede: Senhor, as coisas não estão boas. Senhor, eu preciso de Ti. E o tempo passa. Senhor, vem me socorrer. E o tempo passa. Senhor, a coisa está ficando feia. Senhor, as coisas estão piorando. E a angústia, aquela angústia lá no meio da alma, ela começa a te corroer por dentro. E ela vai crescendo. E cada dia que passa, a dificuldade aumenta, o desespero também. E silêncio. Mas é porque Deus tem um propósito. Então, assim como o apóstolo Paulo, a gente quer que Deus tire o espinho da carne. Mas a resposta de Deus é: não, a minha graça te basta. A minha graça vai te ajudar a aguentar isso aí que você está passando. Então Deus é glorificado, inclusive quando Ele demora em nos atender, para que aquilo que está no nosso coração se manifeste, para testar o nosso coração. É assim que a intensidade e a maturidade da nossa fé é provada. No versículo 7, Jesus diz: vamos outra vez para a Judéia. Então, isso foi 2 dias depois de receber a notícia. Então, os discípulos estranharam porque eles tinham acabado de sair de Jerusalém. O capítulo anterior, o capítulo 10, narra isso. Então, eles tinham acabado de sair de Jerusalém, e lá em Jerusalém, os líderes religiosos dos judeus queriam matar Jesus, porque ele disse que ele era Deus. É claro que, para aqueles homens, aquilo era uma blasfêmia. Por isso eles tentaram prender Jesus, mas Jesus se livra das mãos deles e se retira de Jerusalém em direção ao norte, a Pérea. E agora Jesus disse: eu vou voltar para lá. Porque Betânia, lembre-se, era colada a Jerusalém. Então fazia parte da grande Jerusalém. Tipo Osasco faz parte da grande São Paulo. E aí os discípulos ficaram daquele jeito, né? Mas mestre, a gente acabou de sair de lá. O pessoal lá quer te tacar pedra na cabeça e você quer te matar e você quer voltar para lá? E aí Jesus responde com um jogo de palavras e de uma forma não explícita, algo como: quantas horas tem o dia? Não são 12 horas de claridade durante o dia de trabalho? Então, a minha hora ainda não chegou. A hora da minha morte, a hora em que eu vou partir desse mundo tendo morrido pelos pecados e ressuscitado, é a 12ª hora. E essa hora ainda não chegou. Então, enquanto não chegar a hora da minha morte, eu tenho que trabalhar e fazer a vontade do meu Pai. Por isso, sim, eu vou voltar para lá.
Esse é o significado desse versículo, né, do versículo 9, quando Jesus responde: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isso aqui tem mais um tanto de significado, mas por causa do tempo que a gente tem, vamos seguir. E aí ele diz então no versículo 11: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. O que mostra que, primeiro, Lázaro não apenas era amado e querido por Jesus, mas também por todo o grupo apostólico, né? Ele era amigo de todo o grupo. Nosso amigo Lázaro adormeceu. E segundo, Jesus justifica a volta para a Judéia porque Lázaro tinha morrido e Jesus estava indo ressuscitá-lo. Mas Jesus, mais uma vez, não diz isso de forma explícita. Ele diz que Lázaro havia adormecido, que é um termo comum no Novo Testamento para se referir à morte do cristão. Porque para nós, para o cristão, a morte é como o sono. A gente vai dormir e no outro dia o que a gente faz? A gente acorda. A gente acorda e vai viver a vida, vai trabalhar. Então, um dia a gente vai morrer, mas logo iremos acordar. Seremos ressuscitados. E os discípulos, para variar, não entenderam bem o que Jesus disse. Engraçado como o Novo Testamento, o Evangelho, é quase que um registro de como os discípulos muitas vezes são muito lerdinhos para entender as coisas, né? E não julga eles não, porque a gente é parecido. Eles têm altos e baixos de compreensão, né? Às vezes eles eram tão iluminados para compreender algumas coisas, mas em vários outros momentos eles não entendiam nada. Então, versículo 12: Senhor, mas se ele está dormindo, então está salvo. Jesus estava falando da morte, mas eles achavam que Jesus estava falando sobre o sono. Daí Jesus diz então claramente: Lázaro morreu. E ainda diz: por causa de vocês eu me alegro que não estivessem lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Jesus então sabe o que tem que fazer, sabe quando ele vai fazer e o que tem que fazer, porque ele é Deus. Se ele tivesse ido logo, ele teria realizado uma cura, mas agora ele vai fazer uma ressurreição. Ele vai trazer de volta à vida alguém que já estava morto, e ao fazer isso, os seus discípulos haveriam de crer nele. E isso alegrava Jesus. É dessa forma que Deus então manifesta também a sua glória. Ele age no tempo dele, porque ele é Senhor sobre o tempo. Nós não somos os senhores sobre o tempo, sobre a enfermidade, sobre o sofrimento que dói na alma, sobre a vida e sobre a morte, mas ele é. Até quando ele deixa a situação chegar ao extremo, para quando ele agir, a gente só ser capaz de confessar: apenas Deus poderia ter feito isso. Então, mesmo quando a gente não entende direito o que está acontecendo, mesmo que isso custe a nossa vida, veja Tomé, o famoso Tomé reage às palavras de Jesus dizendo: bom, vamos nós então também para morrer com o mestre. Mesmo sendo pessimista que só ele nos ensina uma boa disposição. Então, vamos morrer com ele. Se ele está querendo voltar lá para a Judéia, para onde o pessoal quer matar ele, vamos também, né? Porque não vai matar só ele não, né? Vai matar a gente também. Então vamos, já que é para morrer, a gente morre melhor junto. Tomé há pouco tempo nem tinha entendido direito o que Jesus tinha falado, e mesmo sem entender, ele foi. Vamos aí. Mostrou a disposição, estava disposto a seguir o mestre e ir com ele até o final. Que a gente também possa ser assim. Mas calma que a história não acaba aí, né? Então, lá vai o bando, partindo para mais um dia de viagem rumo a Betânia. Então, quando Jesus chegou, ele encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Eu estou no verso 17. Ou seja, lendo de novo, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Lembra que quando o mensageiro saiu para encontrar Jesus, Lázaro estava vivo. Mas aí tinha 1 dia de viagem até Jesus. Aí Jesus ficou 2 dias ainda, então 3 aí, né? Parado onde ele estava, e tem mais 1 dia de volta de viagem. Por isso os 4 dias. Então, em algum momento durante a ida do mensageiro, Lázaro morre e é sepultado. E aí, versículo 18. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Veja aí que, mais uma vez, essa família
o texto nos mostra que era uma família conhecida, uma família importante. Por isso, muitos dos judeus saíram de Jerusalém para consolar as irmãs lá, porque Betânia é pertinho, né? E esse fato, então, acabou providenciando o quê? Uma multidão de testemunhas para o grande milagre público que Jesus iria realizar. Versículo 20. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. E aqui a gente vê um pouco da personalidade das duas irmãs, né? Isso nos faz lembrar do episódio de Lucas 10, de 38 a 42, quando, numa outra vez que Jesus estava hospedado na casa dessa família, enquanto Marta estava na correria, lá de um lado para o outro, desesperada na cozinha, tendo que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, faz comida, coloca a mesa, prepara as coisas para servir o grupo. Enquanto isso, Maria está lá, sentada, aos pés de Jesus, ouvindo o que o Senhor ensinava. E aí, Marta fica nervosa, ela reclama com Jesus, diz: mestre, repreende Maria, manda ela me ajudar. E Jesus responde: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Então, essas são Marta e Maria, as duas irmãs. Quando souberam então que Jesus estava vindo, adivinha quem saiu correndo para encontrar Jesus? Marta, sempre inquieta Marta. Então, versículo 21, Marta chega até Jesus e ela disse a ele: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A primeira reação de Marta é desabafar com Jesus, de peito aberto, de modo sincero. E mesmo o desabafo dessa dor, ela é tão carregada de fé e esperança, que é lindo de se ver. É claro que a demora de Jesus deve ter entristecido Marta, porque ela sabia que Jesus podia curá-lo. Mas muito mais do que reclamar sobre essa chateação, ela está ali confessando a fé no poder de Jesus. Interessante lembrar que nos 4 evangelhos, ninguém morre na presença de Jesus. Você sabia disso? É verdade. Ninguém morre na presença de Jesus. Quando alguém morre, Jesus ressuscita. Porque seria impróprio que a morte se manifestasse na presença do príncipe da vida. Se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. É verdade, não teria mesmo. Mas essa doença e essa morte eram o quê? Para a glória de Deus. Então, no versículo 22, continuando a leitura, Marta confessa essa fé. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele te concederá. Mais uma grande manifestação de fé. Marta mostra a sua confiança em Cristo. Ela sabia quem era Jesus. Ela já tinha testemunhado seus milagres. Ela andava com Ele. Por isso ela sabia que Deus, o Pai, escutava os pedidos do Filho. E que o que fosse que Ele pedisse, Deus, o Pai, o concederia. E aí Jesus responde, no versículo 23, o seu irmão há de ressurgir. Mais uma vez, o Senhor Jesus fala de forma a abrir, de modo não muito claro, não muito certeiro e objetivo. Então, o que ele estava querendo dizer com isso? Eu vou ressuscitar o seu irmão. E aí, Marta entendeu essa ressurreição em termos gerais, Ela respondeu, acho que ainda no verso 23, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Os judeus acreditavam que no último dia, no dia do juízo final, então, os mortos haveriam de ressurgir para a vida eterna. Essa era uma crença comum naquela época, e é também para nós, cristãos reformados. Então, quando Jesus falou que Lázaro haveria de ressuscitar, Marta pensou nessa ressurreição do último dia, quando todos os mortos irão ressuscitar. Mas Jesus, que até então não falava de modo muito claro, agora ele faz a principal declaração até aqui dessa história de modo tão claro, mas tão claro, que é para que não haja nenhuma dúvida ao leitor desse texto de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o enviado, o prometido que devia vir ao mundo. Veja o que Jesus diz a respeito de si mesmo, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui Jesus explica a Marta que
Ele é a causa da ressurreição. É Ele quem vai trazer de volta à vida os mortos na ressurreição final, no dia final. E quem crê nele, ainda que morra nesse mundo, viverá. E todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente. Jesus, mais uma vez aqui, faz um jogo de palavras, né? Para explicar vários pontos que são centrais ao Evangelho. Ele quer dizer que quem aqui nesse mundo, eu e você, nós agora, se nós cremos nele como Filho de Deus, o Salvador do mundo que morreu por nossos pecados, e ainda que a gente morra, e a gente vai morrer, um dia nós vamos viver de novo. Um dia o Senhor irá nos ressuscitar, porque Ele é a ressurreição e a vida. A morte então não é o final para nós. A morte não é o final para o cristão. Mas o que ele também diz é: quem vive agora e crê nele não morrerá eternamente. Agora é o contrário, né? Quem está vivo agora e crê em Jesus nunca morrerá eternamente. E a morte eterna é o inferno. É a condenação eterna, a separação entre Deus e nós. Então, quem crê em Jesus Cristo aqui e agora, pode morrer fisicamente, mas não morrerá eternamente. Não morrerá a morte da alma, porque Jesus vai ressuscitá-lo dentre os mortos. E Ele vai fazer isso, por quê? Porque Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E diferente de qualquer pessoa que tenha existido ou venha a existir, Ele tem toda a autoridade para fazer essa afirmação, porque Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Messias prometido, o libertador, o redentor, aquele que havia de vir para, mediante o seu sangue, nos reconciliar com Deus. E essa autoridade lhe é devida porque Ele é Deus, 100% Deus. Essa talvez seja a declaração mais clara da divindade de Jesus no Evangelho de João. Porque Ele toma para si próprio as prerrogativas que somente Deus tem. Eu sou a vitória final sobre a morte. Eu sou o triunfo da vida. E se você crê em mim, você não morrerá eternamente. Você viverá para sempre no meu reino de harmonia e paz. Esse é o convite que o Evangelho nos faz. Você crê nisso? Pergunta Jesus. Versículo 27, Marta, ela respondeu, né? Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela manifesta a fé no Senhor Jesus e confessa compreender finalmente quem é Jesus Cristo. Versículo 28, depois de dizer isso, Marta então foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e ele está chamando você. Então, quando Maria ouviu isso, ela se levantou depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. E aí, vendo isso, né, os judeus que estavam com Maria, lá na casa com ela, estavam consolando ela, vendo ela se levantar depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Mas quando Maria chegou ao lugar então onde Jesus estava, sendo seguida, lembre-se disso, né, por aquela multidão, ao vê-lo, ela se lançou aos seus pés. Lembre-se, eu comentei há pouco do texto de Lucas, quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, Marta estava na correria. Onde estava Maria? Aos pés de Jesus, sentada para ouvi-lo. Mais para frente, quando ela vai ungir o mestre, o que ela faz? Se lança aos pés de Jesus, unge os pés e seca os pés de Jesus com os seus cabelos, para nos ensinar. E depois, aqui e agora, no momento de angústia, o que ela faz? Ela se lança aos pés de Jesus de novo, aí sim, para nos ensinar que o melhor lugar para nós estarmos durante o nosso sofrimento, durante a noite escura da nossa alma, o melhor lugar que a gente pode estar é prostrado aos pés de Jesus. E Maria então se lança aos pés de Jesus, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que prova, né, que ela e Marta haviam conversado sobre isso, porque as duas dizem a mesma coisa. Versículo 33, quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver.
e Jesus chorou. No versículo mais curto da Bíblia está uma das frases mais cheias de significado. Jesus chorou. Jesus chorou porque Ele é homem. Jesus chorou porque Ele é gente como a gente. E quando a gente sofre, a gente chora. O nosso espírito se agita dentro da gente e a gente transborda em lágrimas. Durante o nosso sofrimento, o melhor lugar para se estar aos pés de Jesus é aos pés do Mestre, porque Ele também sabe muito bem como é sofrer, como é sentir aquela dor no peito, que só sente quem um dia já soluçou de tanto chorar pela tristeza. Em nossa aflição, Ele se compadece de nós. Isso tanto é verdade, mas tanto é verdade que até os judeus, versículo 36, até os judeus disseram: veja o quanto Ele o amava. Mas alguns disseram: será que Ele, que abriu os olhos aos cegos, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Sempre tem um espírito de porco, né? Sempre tem alguém, Jesus ali chorando de tristeza e eles dizendo meio que: não é esse aí que dizem que curam os enfermos, dá vista aos cegos, faz os paralíticos correrem, jogarem bola depois? Não é esse aí? Por que então ele não veio aqui curar Lázaro? Cadê o poder dele? Meio fajuto, né? Por que ele não evitou isso aqui? E aí, versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Imagina o pulo que o povo deu, né? O cara morto há 4 dias, embaladinho lá dentro do... Tira a pedra. O que esse cara tá fazendo, mano? A gente acaba... Tudo bem, a gente duvida dele, né? E falou: pô, cadê ele? Ele não podia ter evitado isso, mas tirar a pedra para abrir o túmulo já é demais. Então imagina o susto do pessoal. E aí, continuando o texto, Marta, né? 38, a irmã do falecido disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque, né, ele está morto há 4 dias. E veja só, né, Marta, que tinha acabado de professar a fé de que Cristo era a ressurreição e a vida, agora duvida. Mestre, tem certeza que você vai fazer isso aí? Mas já faz 4 dias, tá em decomposição, tá fedendo, vai cheirar mal. E aí Jesus olha para ela meio que: Marta, mas pô, parece que você não entendeu nada. Eu acabei de 40. Eu não disse a você agora mesmo que se cresce, veria a glória de Deus? Marta é um retrato da gente, né? Uma fé cheia de altos e baixos. Tem hora que a gente diz: Mestre, eu creio que tu és o Cristo. E logo depois: Mestre, você tem certeza do que você está fazendo? As inconstâncias da vida. Porque, mestre, você tem certeza? Isso aqui já está fedendo. Não tem mais jeito. E essa é uma das coisas com as quais eu confesso que eu mais sofro na caminhada e luto, né? A minha mente, ela busca coerência. Eu sofro muito quando eu me vejo num dia como o próprio apóstolo Pedro, né? Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, isso aí. E quem te revelou isso não foi carne nem sangue, foi o Espírito. Parabéns, Pedro, você entendeu tudo. E aí no outro dia, quando o galo canta, eu nem conheço ele. Jesus do quê? Não conheço não. Não dava com ele não. Nem sei quem é esse aí. Vocês estão me confundindo. Não sou eu, não era eu, era outro Pedro. A constância, que a gente só alcança com a maturidade, que a gente só ganha ao longo dos anos de vida. Uma fé, então, que é capaz de permanecer estável mesmo nos meios dos altos e baixos. Essa é a nossa perseverança, mas muitas vezes nós somos como quem? Como Marta. Versículo 41. Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse... Pausa. Jesus, então, o que ele está fazendo aqui? Ele está orando, ele vai orar, né? Ele ora ao Pai, mas ele não pede nada. Ele não faz nenhum pedido, né? Na verdade, ele só agradece. Vamos voltar para o texto aí, ó, 41. Dizendo: Pai, graças te dou porque me ouviste. Como assim? Quando? Né? A gente não expôs isso aqui. Não tem nada escrito que Jesus orou antes disso. Então, lembre-se que Jesus era um homem de oração.
Ele orava ao Pai. E tudo indica que então que quando ele soube da doença de Lázaro, ele orou. Ele intercedeu ao Pai. Pai, eu vou ressuscitar Lázaro para que você seja honrado e glorificado em mim. Ele já tinha feito essa oração e já sabia que Deus tinha atendido. Por isso então ele diz, versículo 42, eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então é como se Jesus tivesse, Pai, eu estou orando aqui e dando crédito a ti. Lázaro vai ressuscitar, mas eu quero que essa multidão que está testemunhando isso, saiba que é o Senhor agindo através de mim, para que eles creiam que foi o Senhor que me enviou. Desde o começo a intenção de Jesus era manifestar a sua glória. Versículo 43, e depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. A mesma voz que um dia cantou, haja luz, e houve luz. A mesma voz que um dia disse, que brote vida da terra, e assim aconteceu. A mesma voz, a mesma boca que um dia soprou o fôlego de vida, e o homem então passou a ser alma vivente, é a mesma voz que chega até o ouvido de Lázaro morto, e o chama de volta para a vida. 44, e aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Antes de continuar, fico imaginando o desespero de Lázaro, né? Imagina, você dorme, você está lá, doente na cama, não estou legal, e dorme. De repente você acorda, você está amarrado com lençol, pano na cabeça, ficou imaginando, Lázaro, venha para fora, e Lázaro, enfim, né? Mas o fato é que não era isso que eu queria, esse não é o ponto principal, né? O ponto principal é o quê? É que a voz do autor da vida, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que até um corpo putrificado é regenerado pelo poder da sua palavra. A voz do autor da vida é tão poderosa, que até o que está podre volta à sua condição plena. Esse é o poder da palavra de Jesus. Eu nunca vou me esquecer quando eu vi um cadáver sendo ressurreto. É sério. Ué, você nunca viu? Não? Vocês nunca viram um cadáver sendo ressuscitado? Não? Vocês querem ver? Não? Quer ou não quer? Você crê em Jesus? Então olha para você mesmo. Porque é a palavra do próprio Deus que diz que Ele te deu vida quando você estava morto em seus delitos, nos seus pecados, na sua transgressão, e porque sendo Ele rico em misericórdia, por causa do grande amor com o qual Ele nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É o que diz Efésios 2, de 1 a 10. Você nunca mais na sua vida, nunca deixe de acreditar que Jesus ressuscita mortos ainda hoje. Portanto, repito a pergunta: vocês já viram um morto sendo ressuscitado?
Quer ver? Você crê em Jesus? Então pregue a palavra. E deixe que o poder da voz do leão da vida, do leão da tribo de Judá, o príncipe da vida, haja e transforme corações que estão mortos, trazendo vida. Por fim, depois disso tudo, Jesus então lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Aqui João finaliza essa narrativa explicando para a gente que a nossa ressurreição é para a liberdade de uma nova vida, de uma vida plena da presença de Jesus, aqui, hoje e agora, mas também por toda a eternidade, porque Ele é a ressurreição, a vida, a fonte da existência, sem a qual nada do que foi feito se faria. Por isso a gente tem que viver como se Jesus fosse voltar amanhã, mas planejar e trabalhar como se ele ainda fosse demorar mais 100 anos. Concluindo, está difícil? Está doendo? Está sofrendo? Você chora? Você está desesperado? Eu também. E eu te entendo. Mas muito melhor do que eu, Cristo te entende. Mas isso pode ser só o começo, de verdade, do plano de Deus na sua vida. Como que a gente responde? Com fé. Com a confiança última das nossas vidas, de que o mesmo Deus que ressuscita mortos, pode transformar o nosso choro em gratidão. E mesmo que venha a morte, o príncipe da vida um dia irá te chamar com a sua doce voz, e então ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E ainda acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Às 3h25 da madrugada, quando eu estava terminando esse sermão, exatamente no momento que eu estava escrevendo isso, um morador de rua passou cantando lá na minha rua a plenos pulmões: se a porta abrir, ele é Deus, mas se ela fechar, ele é Deus. Nunca se esqueça disso, que a gente tem essa mesma fé para crer que independente do que esteja acontecendo, mesmo que a gente não entenda direito, e no meio do nosso sofrimento, ele é Deus. Nós temos Jesus. Portanto, quem tem Jesus nunca permanecerá sozinho em meio ao sofrimento. Amém? Senhor, vou fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado pela vida de Jesus. Obrigado, Pai, pelo seu plano de redenção. Obrigado porque um dia antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos conheceu, o Senhor teve parte conosco antes sequer da gente saber o que é existir no tempo. E por isso o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós tivéssemos vida, plenitude de vida, vida em abundância no Senhor. Por isso somos gratos, Pai, pela obra de Cristo. Por isso somos gratos porque lá desde o começo, depois do pecado, em Gênesis 3,15, o Senhor prometeu que nos salvaria. O Senhor prometeu que iria enviar o Teu Filho para que nós tivéssemos acesso a Ti, acesso a essa vida em abundância. Por isso, Pai, nosso coração se enche de alegria, mesmo quando estamos passando no meio do turbilhão, do caos, do terror, do desespero, do sofrimento, da dor, do luto, da doença, da morte. O Senhor nos permite, com a Tua graça, sermos capazes de sentir paz, mesmo em meio à tempestade. Essa é a nossa oração, Pai. Nos ajude a ter fé nisso, nos ajude a ter fé no Senhor e nos ajude a nos apropriarmos dessa realidade, que mesmo em meio ao sofrimento a gente confesse que o Senhor é soberano, o Senhor tem um plano para as nossas vidas, por isso nós confiamos em Ti, mesmo que isso signifique a nossa morte. Essa é a nossa oração que fazemos, crentes em Jesus, aquele que não apenas ressuscitou Lázaro dentre os mortos, mas aquele que venceu a própria morte e ressuscitou dentre os mortos. Por isso nós podemos afirmar com tanta clareza, com tanta certeza essa fé. É no nome dEle,
no nome, sobre todo nome, o nome santo de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor sobre a vida. Amém e amém.